Olá, eu sou a Tatiane Tereza e esse é o Tempo de História. O Tempo de História são áudios que tratam de acontecimentos históricos de forma simples. E no Tempo de História de hoje, a gente vai continuar a falar a respeito dos hebreus. A história dos hebreus, ela é dividida em 3 períodos, segundo a Bíblia. A Era dos Patriarcas, a Era dos Juízes e a Era dos Reis. Abrindo parêntese rápido aqui. Era como substantivo, era significando um período de tempo, e não o verbo ser, fechando parênteses. Falando um pouquinho sobre o primeiro período, a Era dos Patriarcas. Já discutimos que patriarca era um chefe tribal. E o primeiro patriarca foi Abraão, que teria recebido do Deus Jeová a ordem de levá-los para Canaã, na Palestina, aonde teriam mais recursos para sobreviver. Abraão ele foi sucedido pelo filho Isaque e depois pelo neto Jacó ou Israel, do qual descenderam as 12 tribos de Israel, ou seja, seus 12 descendentes. Porém, devido a constantes conflitos com os também semitas cananeus, muitos hebreus decidiram abandonar a Palestina e migrar rumo ao Egito, onde acabaram escravizados pelos egípcios. Até que no século XIII a.C., como já mencionei, Moisés liderou os hebreus a escaparem do Egito do faraó Ramsés, atravessando o deserto e o Mar Vermelho, retornando à Palestina. Mar Vermelho que teria sido aberto por Moisés e que depois que os hebreus atravessaram se fechou sobre o exército egípcio. E a viagem até a Palestina levou nada menos que 40 anos, constituindo o chamado Êxodo. Êxodo que significa migração. E foi durante o Êxodo que o Deus Jeová teria concedido um conjunto de leis a Moisés para serem seguidas pelos hebreus, inscritas nas tábuas das leis, os chamados 10 mandamentos ou decálogo. Abrindo um outro parêntese, você conhece os 10 mandamentos? Bem, fazendo uma análise rápida e deixando um pouquinho de lado o lado da mística religiosa. Os 10 mandamentos podem ser pensados como controladores sociais, mas seriam controladores sociais dentro de um contrato social no sentido de regular, no sentido de regulamentar, de dar ordem àquele agrupamento social, estabelecendo limites daquilo que era permitido, daquilo que seria tolerado e daquilo que seria digno de punição. Então, pensemos nos mandamentos como controladores sociais. E quais seriam esses mandamentos? Estamos falando os mandamentos rapidamente. O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo, não tomar o nome de Deus em vão. O terceiro, guardar domingos e dias santos, dias de guarda. O quarto, honrar pai e mãe. O quinto, não matar. O sexto, não pecar contra a castidade. O sétimo, não roubar. O oitavo, não levantar falso testemunho. O nono, não desejar a mulher do próximo. E o 10º, não cobiçar as coisas alheias. Então, pensando nesses mandamentos como controladores sociais, dá para imaginar quantos problemas seriam evitados se cada hebreu obedecesse tais mandamentos? Fechando parênteses. Vamos para o segundo período da história dos hebreus, a Era dos Juízes, que foi marcado por disputas entre os hebreus e os povos que ocupavam a Palestina, o que fortaleceu o poder dos chefes militares, que eram chamados de juízes. Povos como os filisteus, daí o nome Filistina ou Palestina, contra os quais as 12 tribos se uniram em torno de um mesmo chefe, que se tornou rei dos hebreus em 1010 a.C. e formou o reino de Israel. E o último período foi a Era dos Reis, o período de maior poderio militar, de centralização política num Estado forte, com exército permanente e burocracia, com o governo de Davi, que sucedeu Saul após esse ter se suicidado, por terem sido derrotados pelos filisteus. Com Davi, os hebreus derrotaram os inimigos, reconquistaram Canaã, cuja capital era Jerusalém, e expandiram o reino hebreu para o leste do rio Jordão e parte da Síria.
Davi foi sucedido pelo seu filho Salomão, que governou a partir de 966 a.C., sob certa estabilidade decorrente do aumento das riquezas, com o desenvolvimento do comércio e o aumento dos impostos, que proporcionaram a construção de grandes obras públicas como o Templo de Jerusalém. Templo esse que ainda hoje resta uma parte, que é justamente o Muro das Lamentações, um lugar sagrado para os judeus, um lugar de orações. Templo que foi dedicado ao Deus Jeová e abrigava as tábuas dos 10 mandamentos. Porém, com a morte do rei Salomão, em 926 a.C., o reino foi dividido em dois. O reino de Israel, com capital na Samaria, formado com 10 tribos, e o reino de Judá, com capital em Jerusalém, composto por 2 tribos. E os habitantes de Judá ficaram conhecidos como judeus. E tal divisão fragilizou os hebreus, que foram invadidos e conquistados por outros povos, como, por exemplo, os assírios, que tomaram o reino de Israel em 721 a.C., ou os babilônios, que dominaram o reino de Judá sob o comando do rei Nabucodonosor em 586 a.C., cujo exército destruiu Jerusalém e tornou escravos muitos hebreus que foram levados para a Mesopotâmia e viveram o chamado cativeiro da Babilônia, o qual durou até 539 a.C., quando os hebreus foram libertados pelo imperador persa Ciro I, que invadira a Babilônia, permitindo o retorno dos hebreus à Palestina, que reconstituíram seu estado hebraico em Judá, mas ainda sob o domínio persa. E, posteriormente, foram dominados pelos macedônios e, em seguida, pelos romanos, que devastaram Jerusalém no governo do imperador Tito no ano 70 d.C. E com a destruição de Jerusalém, houve a chamada diáspora. Diáspora que significa dispersão. A diáspora dos hebreus por diversas regiões do mundo, pela Arábia, alcançando a Europa Ocidental, pelo norte da África, por exemplo. E com a diáspora, os hebreus perderam definitivamente sua unidade política durante a Idade Antiga, mas preservaram seus costumes e sua religião. E a Palestina, por sua vez, foi ocupada por diversos povos, com destaque para os árabes. E abrindo um parêntese, e você deve estar se perguntando o seguinte: se os hebreus se dispersaram e perderam seu Estado, e o Estado de Israel? Bem, aqui a gente está tratando da Idade Antiga. O Estado de Israel é da Idade Contemporânea, do momento do pós-Segunda Guerra Mundial. Aliás, momento do genocídio feito pelo governo nazista de Adolf Hitler e antissemita, deixando cerca de mais de 6 milhões de judeus mortos. Extermínio que ficou conhecido como Holocausto. O Estado de Israel pertence ao cenário do pós-Segunda Guerra Mundial, mais especificamente 1948, quando a ONU, Organização das Nações Unidas, determinou a criação do Estado de Israel, um Estado judeu, numa região que há muito tempo vinha sendo ocupada pelos árabes muçulmanos. E o resultado disso foi a eclosão de inúmeros conflitos que duram até os dias de hoje. Mas isso é assunto de um outro tempo de história. Bem, eu fico por aqui. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal Tempo de História por Tatiana e Tereza e siga a página do Facebook, do Instagram e do Twitter. Até a próxima!